Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 18. Está escrito o seguinte: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. Amém, igreja? Eu vou reler. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. Agora eu vou reler o versículo 10 e quero que toda a igreja, bem alto e bem forte, repita em seguida. Vamos lá. Então, versículo 19. Então, mais alto. Então, o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. A fonte do que clama. Com esse clamor não dá não. A fonte do que clama, a qual está em Leí até aos dias de hoje. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos agradecer a Deus por essa palavra que nos foi enviada. Vamos agradecer a Deus pelo fato da Bíblia existir. Vamos agradecer a Deus pelo fato dele nos enviar esta palavra que fala ao nosso coração. E enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Aplaude mais ainda e diga mais alto: glória a Deus. Isso, aplaude e diga glória, glória, glória. Olhando para o alto e aplaudindo e dizendo: glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Isso, dá glória, glória, glorifica a igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome pela Bíblia existir, pela tua palavra ter chegado até os nossos dias hoje, e porque a tua palavra pode ser pregada livremente no nosso país. Obrigado a Deus pela liberdade de culto que nós temos e pela oportunidade de receber mais uma vez a tua palavra. Então vem agora o Senhor mesmo e fala através de nós. Abre a nossa boca para falar, mas abre os ouvidos para ouvir, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Os filisteus estavam por conta com Sansão. E Sansão estava com muito ódio dos filisteus. Ódio porque ele casou com uma moça filisteia, e por ter se ausentado vários dias de casa, quando ele voltou, o sogro tinha pego a sua esposa e dado para o seu companheiro. Sansão ficou muito furioso por ter perdido uma aposta com os filisteus, e ele estava querendo vingança. Então Sansão pegou 300 raposas, amarrou uma com uma, rabo a rabo, colocou um tição de fogo, e os filisteus tinham feito a colheita de trigo, de vinho, os olivais também, e ele despachou 150 duplas de raposas, com chamas nas caudas, que incendiaram a colheita dos filisteus. Prejuízo nacional.
E os filisteus estavam dominando sobre Israel. E os filisteus, quando descobriram que foi Sansão que fez aquilo, eles reuniram um exército. E os filisteus tinham um desenvolvimento de armas que superava os pobres israelitas e judeus. Enquanto os judeus, na maioria, eram pastores de ovelhas, os filisteus eram homens guerreiros e eles tinham desenvolvido um arsenal bélico poderoso porque dominavam a arte de fabricar armas feitas de ferro. E aquele exército numeroso sobe agora contra o povo de Israel. Quando os anciãos viram que os filisteus estavam vindo na direção do país, pronto para guerrear e devastar, eles que já estavam sendo dominados há 40 anos, que estavam sendo saqueados e empobrecidos há 40 anos, eles falaram: nós vamos perder o pouco que ainda resta, as nossas vidas. Vamos mandar embaixadores de paz e saber o que eles estão querendo. E foram lá, os embaixadores de paz, e disseram: por que vocês estão subindo em guerra contra nós? E os filisteus disseram: por causa de Sansão, nós queremos amarrá-lo. E os anciãos disseram: nós sabemos onde Sansão está. Esperem, não precisam entrar no nosso país matando ninguém, porque nós vamos trazer Sansão até vocês. E estes homens de Judá e de Israel, num número de 3.000, foram até o esconderijo onde Sansão estava e disseram: Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós e que eles são mais poderosos, e você foi provocá-los? Por que você fez isso, ô Sansão? Por que você incendiou a colheita dos filisteus? Eles querem vingança. Eles disseram, Sansão, que assim como você fez a eles, eles vão fazer para você. A resposta do Sansão foi a mesma. Assim como eles fizeram para mim, eu fiz a eles. Preste atenção nesse diálogo. Acompanhe comigo aqui o versículo 10. Estou em Juízes capítulo 15, versículo 10. E disseram os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Você está compreendendo que os dois lados têm motivos para se vingar? Os filisteus, porque tiveram a colheita queimada. E Sansão, porque teve a esposa roubada. E porque perdeu a aposta. Fraudulentamente, ele foi enganado pela própria esposa. Sansão acha que está certo na sua maneira de se vingar. E os filisteus também acham que estão certos na maneira de se vingar. Esse trecho que nós lemos aqui foi escrito 1080 anos antes de Cristo. E esses dois povos, judeus e filisteus, e os filisteus é uma palavra traduzida de palestinos, esses dois povos estão em briga até hoje. Quando você vê os conflitos lá na Terra Santa, palestinos e judeus se apedrejando, se matando, os dois lados dando tiro, qual é a justificativa? Por que vocês fizeram esse ataque contra nós? Ah, para vingar que vocês fizeram aquele ataque contra nós ontem. Ah, então como vocês revidaram, agora nós vamos fazer outra vez um ataque contra vocês. E isso já está há milhares de anos. Há milhares de anos. Uma vingança que não acaba nunca. E que é traduzida aqui nesse diálogo entre Sansão com os anciãos e os anciãos com os filisteus. Por que vocês fizeram isso? Ou por que você fez isso? Para fazer para ele o que ele fez para nós. Ah, para fazer para eles o que eles fizeram para mim. Os dois estão olhando somente o seu próprio lado. E quando a pessoa enxerga só o seu lado e decide fazer vingança, é porque ela não acredita que Deus está no controle das coisas. O povo de Israel e os palestinos que estão em briga até hoje, cada um acha que tem razão. E a ONU não consegue resolver. E essa briga vai continuar. Não pense que vai acabar, não vai haver paz. São irmãos, são filhos de Abraão, são parentes de sangue, só a mãe é diferente, o pai é o mesmo, mas estão lá se matando. Sansão mostra para a gente a raiz do conflito, os palestinos também. A justificativa é vingança.
Agora, se você pensa que aquela linguagem de perdoar os inimigos e amar o próximo é uma coisa que só Cristo chegou 1000 anos depois de Sansão e falou, você vai ver que não, que isso já era um fundamento dado por Deus antes de Sansão nascer e no tempo até dessa geração de palestinos ou filisteus que estão brigando com Sansão. Vamos ver comigo aqui no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Veja só, no Antigo Testamento. Olha o que está escrito. Deus falando: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém? Então quem está falando isso? É Deus. Vingança não é permitida. Não é permitido guardar ira ou rancor ou mágoa ou raiva. Não é permitido. E Deus está aqui no Antigo Testamento dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, não havia ali, naquele momento, necessidade de um conflito. O que havia era a necessidade de perdão, mas nenhum dos dois lados quer perdoar. Sansão quer fazer vingança e os filisteus querem fazer vingança. E a briga sem perdão não termina nunca. Se não houver manifestação da vontade de perdoar, a briga nunca termina. E a pessoa que se vinga, que se dá o direito de se vingar, ela não está mais considerando Deus naquela briga. Não acha que Deus pode, como justo juiz, dar a cada um a sua recompensa. Vamos ver no Antigo Testamento um texto também que está em Romanos capítulo 12, versículo 19. Paulo escreveu aos romanos, povo bélico, povo pagão, mas ele escreveu para cristãos, romanos convertidos. E olha o que ele escreveu aqui, Romanos 12, 19. Ele está escrevendo, não é para pagão não, é para os cristãos de Roma. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Por que que Deus é o único que pode se dar ao direito de se vingar? Porque Deus é a única pessoa que pode avaliar o lado injustiçado e o lado justo. Nenhum ser humano pode entrar nos motivos e nas razões de outra pessoa. Quando você se arvora como vingador, você está querendo exercer um papel que só Deus pode ter. Só Deus tem o direito de se vingar, ou de executar uma sentença, ou de retribuir, porque só Ele pode analisar o culpado de uma maneira profunda, íntima, que penetra no coração da pessoa e sabe quem realmente é o culpado. Eu não gosto muito de fazer gabinete e de atender principalmente casais. Porque eu já vi muito acontecer o seguinte. A mulher chega aqui na igreja chorando e ela fala barbaridades do marido. O homem é realmente um demônio. A gente chega a ficar com raiva do cara. Que camarada cruel. Irmã, chama o teu esposo que eu preciso conversar com ele. Aí a gente atende um marido separado. Ele fala a cada uma da esposa dele, que a gente fala, mas com uma cascavel dessa até eu, viu? Mas nós não temos condição de avaliar, porque o nosso juízo é limitado, mas Deus não. Veja lá em Apocalipse capítulo 19, verso 2. O que está escrito aqui, ó. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Só Deus pode julgar, porque Ele é o justo juiz, e só Deus pode se vingar. Ninguém mais pode se vingar. Então nós temos que aprender aqui, que se as coisas estão indo de mal a pior em qualquer relacionamento, seja profissional, com colegas de trabalho, seja conjugal, familiar, entre pai e filhos, entre mãe e filhas, se a coisa está indo mal entre noivos, entre namorados, entre pessoas que trabalham na mesma firma, ou até dentro da igreja, entre grupos de pessoas,
se a coisa está deteriorando e está piorando, é porque os dois lados, com certeza, estão manifestando o desejo de vingança. Porque verdadeiro é aquele ditado: se um não quer, dois não brigam. Jesus falou: se alguém te pedir na face direita, oferece-lhe a outra também. Então, você compreende que se uma pessoa te espanca e você não reage, acabou a briga aí. É ou não é? Acabou a discussão. Se um está gritando e o outro fica quieto, logo, logo o outro vai ficar quieto também. Agora, se um grita mais que o outro, fala em cima e não deixa haver entendimento, nem reconciliação, nem perdão, então o conflito vai ficar cada vez pior. E eu nunca vi numa briga alguém sair vencedor. Mesmo que o mais fraco apanhe e fique no chão, nem assim o que bateu é vencedor. Porque sempre na discussão os dois estão derrotados. Todo mundo que diz, que discute, que levanta a voz, que briga, perde a razão. Então veja só, o problema aqui entre os palestinos e os judeus, um problema atual, porque nenhum dos dois lados até hoje chegou na ONU ou numa mediação para dizer: você me perdoa. Estou entregando todas as armas aqui, você me perdoa. Mas o que é que os palestinos estão fazendo, os filisteus estão fazendo? Estão vindo com umas melhores armas para prender Sansão. E que Sansão está querendo fazer? Se vingar. Do jeito que eles me fizeram, eu vou fazer. Então, continuando aqui, olha. Os homens de Judá disseram para Sansão: Sansão, mas sabe o que acontece? Alguém tem que pagar o pato. Alguém vai ter que sofrer, porque senão os palestinos vão guerrear contra nós e muita gente inocente vai morrer. Sansão, já que você criou essa confusão, se entrega. Eles querem que você seja entregue amarrado. E você é um homem muito forte. Você nos deixaria te amarrar? Sansão, você tem muita força, Sansão. A gente sabe que você pegou um leão pela boca e abriu como se fosse uma folha de papel. A gente sabe que você é um homem muito forte, Sansão. Você brigou com 30 homens e matou os 30 de uma vez só. Sansão, a gente não está querendo, nós somos anciãos. Você nos deixa te prender? Você nos deixa te amarrar? Você nos permite te entregar para eles? E o Sansão falou: só quero que vocês me prometam uma coisa, que se eu permitir que vocês me amarrem, vocês mesmos não arremeterão contra mim, porque vocês são meus irmãos. E os homens de Judá disseram: prometemos que te amarraremos fortemente, que te entregaremos para eles vivo. Nós não te mataremos. Isso nós te prometemos, nós não te mataremos. Sansão então concordou, colocou as mãos para trás e com 2 cordas novas ele foi amarrado. E desceram com Sansão dali da caverna onde ele estava. Desceram com ele à frente 3.000 homens de Judá, indo ao encontro do exército dos filisteus, armados assim até os dentes. E quando os filisteus viram que Sansão estava amarrado, diz a palavra de Deus que eles começaram a se jubilar, a se alegrar tremendamente. Que maravilha, Sansão está preso. Que maravilha, Sansão está sendo entregue. Agora nós vamos poder fazer com ele tudo o que nós queremos. Mas quando Sansão foi entregue no meio dos filisteus, dos palestinos, diz a palavra que naquele momento o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele ficou possuído de uma força sobrenatural tão extraordinária, que aquelas cordas novas e grossas que estavam amarrando os seus pulsos, aquelas cordas foram feitas como cordão de linho queimado. Você já viu uma linha queimada? Você queima uma linha, você dá um assopro assim, ó, ela se despedaça. As cordas ficaram como linho queimado. E as cordas se desfizeram nas mãos de Sansão. E Sansão repentinamente se livrou e começou a guerrear. E ele estava em cima de uma colina. Ele estava em cima de uma colina cujo nome era Eli, Hamat Lei, uma colina, um pequeno monte.
Ele começou a guerrear em cima daquela pequena colina, daquele outeiro. Ele começou a brigar com um exército inimigo, os filisteus querendo matá-lo, e ele sem arma nenhuma, somente com o Espírito de Deus. Naquele momento, ele olhou para o chão e viu a queixada fresca de um jumento. Anote todos os detalhes que você está ouvindo. Ele viu no chão uma queixada fresca de um jumento, e ele pegou aquela queixada, que era a única arma que ele podia ter, a queixada de um jumento, e com aquela queixada ele começou a usar como se fosse um porrete ou uma espada, e começou a bater em cada soldado que se aproximava dele, mas com uma força tão grande que quando ele batia na cabeça, ele destroncava o pescoço, o soldado filisteu morria na hora. E diz a palavra que ele matou naquele dia, em cima do monte de Leí, ele matou ali mil homens sozinho. 1000 homens armados com espada, com lança, com escudo, com armaduras, e ele somente com a queixada de um jumento fresco, morto, há poucos dias. Com aquela queixada, ele matou 1000 homens. E quando ele venceu aquela batalha, ele caiu como morto, desfalecido, esgotado, exaurido e morto de sede. Ele estava com sede. Ele olhou do lado, a única chance dele ser novamente atacado era pelo restante do exército filisteu. Porque 1000 homens ele já tinha matado. Ele estava agora caído no meio de cadáveres inimigos. Mas ele orou a Deus dizendo: meu Deus, pela mão do teu servo, o Senhor deste esta tão grande salvação. Agora eu vou morrer de sede e fraco desse jeito, cair nas mãos desses incircuncisos filisteus. Eles vão me matar até que uma nova tropa chegue aqui e me encontre desfalecido, morto de sede, sem ânimo, sem força. Aí eu vou morrer na mão do segundo ataque. Ah não, meu Deus, me socorre agora. E naquele momento, a rocha que estava ao lado foi fendida por uma espécie de um mini terremoto. Fendeu aquela rocha. E daquela rocha começou a jorrar água. Gente, ali é tão seco. O deserto é tão grande, as pedras são tão duras. Sem nenhuma possibilidade explicável pela ciência, daquela rocha aberta, fendida, começou a brotar muita água e sair muita água, e aquela água banhou o corpo de Sansão, que estava suado, exaurido, cansado. Ele foi banhado com aquelas águas e começou a beber aquelas águas, e diz que então, conforme nós lemos aqui, que foi o versículo que nós lemos juntos, que ele bebeu a água e o seu espírito tornou e reviveu. Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até ao dia de hoje. Sansão vai passar a chamar esse lugar não apenas de Leí, mas de Ramate Leí. Veja aqui o versículo 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate Leí, ou o monte, a colina da queixada. Amém, igreja? Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora vamos entender essa palavra. Porque falar de Sansão, ele já morreu, já foi, faz 1000 anos antes de Cristo. O que isso nos serve agora, no século 21? O que isso pode nos ajudar? Tudo que está no Antigo Testamento é uma figura das coisas futuras. São sombras. São coisas que estão ali ocultas e que seriam posteriormente reveladas. Como Sansão está há 1080 anos antes de Cristo, Sansão é o passado de Jesus. Sansão está diante de Jesus, mas Jesus para ele é o futuro. Ou seja, Sansão está vivendo muito antes de Cristo. Mas Sansão é uma figura de Cristo. Eu quero que você anote tudo isso agora. O nome Sansão quer dizer pequeno sol. Sansão foi enviado para ser um libertador do povo judeu que estava sofrendo o cativeiro nas mãos dos filisteus. Os filisteus aqui nesta palavra representam o inimigo opressor, que saqueia os bens, que empobrece, que humilha, que pisa e que explora. Sansão foi gerado sobrenaturalmente, teve um nascimento também formidável, anunciado por um anjo, à semelhança do nascimento de Cristo, e Sansão
foi gerado com o propósito de começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão está fazendo esse trabalho da melhor maneira que ele pode. Mas Sansão é apenas uma sombra de Cristo. Sansão não é o Cristo. Mas as semelhanças que vão desde o nascimento até a vida e essas pelejas nos deixam assim até entusiasmados com a precisão da palavra de Deus. Então, vamos ver uma coisa. Vamos acompanhar o seguinte. Circule para mim os versículos 12 e 13. Olha o que os judeus disseram para Sansão. Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. Circulou isso daí? Sansão está pedindo para não ser morto pelos judeus. E eles estão dizendo, não, mas nós vamos te amarrar fortemente e te entregaremos. Te entregaremos a eles, aos inimigos. Anote aí do lado Marcos capítulo 15, versículo 1. E vamos conferir lá em Marcos capítulo 15, versículo 1, o que aconteceu com Jesus Cristo. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos, são os principais que falaram com Sansão, são os anciãos que falaram com Sansão, e novamente eles estão aqui, cumprindo a profecia. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, eles amarraram Jesus. E o levaram e entregaram a Pilatos. Entregaram Jesus para o inimigo. Os judeus, os anciãos para prenderem Sansão, tiveram de solicitar permissão. Por quê? Sansão, você é forte demais. Quem aqui tem força para te prender? Igreja, tem alguém mais forte e mais poderoso que o Senhor Jesus? Alguém poderia prender Jesus na marra naquela hora? Jesus, nós vamos te amarrar. É ou não é? De jeito nenhum. Ninguém poderia ter feito isso. O que Jesus está fazendo? Cumprindo a palavra. Ele está se entregando, porque na hora que o exército foi lá no Jardim das Oliveiras para prendê-lo, quando os soldados perguntaram, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Os soldados caíram por terra. Só de ouvir ele falar, sou eu. Então Jesus se deixou prender. Deixou que as suas mãos fossem amarradas com cordas grossas. E ele se deixou entregar para o exército inimigo, no caso o exército romano, Pilatos. O que foi que Sansão pediu para os judeus? Me prometam que contra mim não a cometereis. E eles disseram, não, nós não te mataremos. Ah, tá bom. Volte lá para Juízes capítulo 15. No versículo 13 mesmo, na parte B, porém, de maneira nenhuma te mataremos. Anote aí do lado, João 18:31. E vamos ver o que aconteceu com Jesus 1080 anos depois. Em João capítulo 18, versículo 31. Entregaram Jesus amarrado para Pilatos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então os judeus não podiam matar Jesus. Eles entregaram Jesus para ser morto. E os romanos só tinham uma maneira de matar subversivos. E Jesus era considerado um terrorista porque subvertia a ordem com a sua pregação. Os judeus sabiam que os romanos executariam Jesus da maneira como eles costumavam executar os revolucionários, por crucificação. E o versículo seguinte diz que até isso foi preparado por Deus.
Porque muitas vezes os judeus quiseram matar Jesus apedrejado, mas Jesus não veio para morrer apedrejado. Muitas vezes tentaram lançar Jesus do precipício, mas Jesus não veio ao mundo para morrer de queda. Ele veio ao mundo para morrer crucificado. Então, o versículo 32 diz assim: para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer, crucificação. Muito bem. Continuando aqui essas comparações. Nos diz o versículo 14 o seguinte, voltei para Juízes capítulo 15, versículo 14, volte também. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele, as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Olha aqui, olha o que aconteceu. Quando viram Jesus amarrado, entregue para os romanos, quando viram Jesus açoitado, martirizado, e quando viram Jesus pendurado no madeiro, morrendo crucificado, quando viram Jesus perdendo todo o sangue, e quando viram que Jesus estava morto, houve um júbilo muito grande da parte dos inimigos de Jesus. Mas o júbilo maior aconteceu ali nas profundezas do inferno. Satanás estava se regozijando. O Filho de Deus, bem feito, veio pregar o amor, olha o que ele recebeu. Veio perdoar, olha o que ele recebeu. Vê se a humanidade merece. Ele veio curar os doentes, olha as feridas que fizeram nele. Ele veio aqui para ajudar, olha só como seus discípulos o abandonaram. Olha como ele está largado, olha como todo mundo foi embora. Havia um regozijo no inferno. Satanás, quando viu Jesus desfigurado daquela maneira, o diabo se alegrou, o inferno se regozijou, até que veio o Espírito do Senhor Jesus, entrando nas profundezas do inferno e enfrentando Satanás ali no seu território e mostrando para o diabo que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele tinha todo o poder, um poder extraordinário para enfrentar todo o exército de Satanás. E o que é surpreendente nisso tudo? Que Sansão, quando despedaçou as cordas, elas ficaram como um linho queimado que se desfaz. E diz que as cordas se desfizeram nas suas mãos. Quando você e todas as pessoas daquela época puderam ver e imaginar o sofrimento de Jesus, as mãos, os pulsos abertos daquele jeito, quando viram ali os seus pés com feridas enormes, vertendo sangue sem parar, qualquer pessoa dizia: esse não tem mais jeito. Esse está liquidado para sempre. Olha o tamanho das feridas, a maneira como ele foi preso nas mãos, a maneira como ele foi preso nos pés. O diabo falou: esse está acabado mesmo. Mas justamente nas mãos do Senhor Jesus, nos pés do Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus, toda a amarradura dos inimigos se desfez, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder, e Jesus mostrou a sua glória, mostrando que aquelas feridas nada eram comparado ao poder de Deus que estava dentro dele. Aquelas cordas eram fracas demais, aquela cruz era fraca demais, os cravos eram fracos demais para prender. Você sabe, uma coisa que nos chama muita atenção ali naquela guerra de Sansão com os filisteus, que os filisteus estão apoiados na tecnologia da época. Ferro, espadas e lanças feitas com um metal mais duro conhecido na época. Os outros povos não têm aquele poderio bélico que têm os filisteus, e eles são em grande número. E Sansão está sozinho. É somente um homem, sozinho, enfrentando um exército inimigo daquele tamanho, fortemente armado. Mas aí a gente aprende o seguinte: que escudo não adianta nada.
Lança não adianta nada, espada não adianta nada, armamento não adianta nada, exército não adianta nada, legiões não adianta nada, porque o homem está com o Espírito de Deus. Quando você tiver o Espírito de Deus na tua vida, não adianta o diabo tentar te enfrentar com todos os demônios do inferno, nem com todas as armas das trevas, nem com toda a feitiçaria, nem macumbaria, em nenhuma obra do diabo, porque o Espírito de Deus está sobre ti. Jesus está enfrentando o inferno no poder do Espírito de Deus. É um homem sozinho contra todos. E ele ali vence. E olha só que coisa tremenda. Sansão, e você volte comigo lá em Juízes capítulo 15, chamou aquele lugar de Ramat-Leí, versículo 17, circule o versículo 17. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí, o monte da queixada. O monte da queixada. Tá pegando já, né? Tá fácil, né? Essa tá mais na cara do que nariz. Onde que Jesus enfrentou o diabo e aparentemente estava perdido, mas foi ali o palco da sua vitória? No Monte Calvário. Por que chamavam aquele monte de Monte Calvário? Em Israel, você vê, não é um monte muito alto, e Ramat quer dizer outeiro. Outeiro é uma pequena colina. O Calvário não é um monte alto, que você olha que monte alto, não. É uma pequena colina, é um outeiro. E o Calvário, ele tem assim, na rocha, algumas depressões que parecem os olhos, ou o buraco dos olhos de uma caveira. E tem direitinho feito, como se fosse as fossas nasais de um esqueleto e também a boca de um esqueleto. Quando você olha aquele monte, você vê que é o Ramat Caveira. Sansão está no Ramat-Leí. Ele está no monte da queixada do jumento. Diz a palavra ali que nós lemos que era um jumento fresco. Sansão está vencendo a guerra ali com a queixada de um jumento fresco. Isso estava mostrando que o corpo de Jesus não poderia ser decomposto. Teria que ser um cadáver recente. Vamos dizer, um cadáver fresco também. Jesus iria vencer a guerra com um cadáver recente. Assim como Sansão venceu os filisteus com a caveira, com a queixada fresca de um jumento. São apenas coisas que eu estou passando para você, porque eu também recebi. E olha só aqui que coisa interessante no versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Incircuncisos quer dizer não salvos, esses pecadores, esses pagãos. Agora, o que Sansão declarou? Eu estou salvo. Tu deste esta grande salvação. Eu estou salvo. Mas como que Sansão está? Ele está salvo, mas caído. Ele está salvo, mas esgotado. Ele está salvo, mas sem força. Ele está dizendo: eu estou salvo, mas olha o meu estado. Olha para mim. Do jeito que eu estou. Se o inimigo atacar outra vez, eu vou morrer. Compreende? Então Sansão clama naquela hora. E o Senhor Deus abre uma rocha. E daquela rocha começa a jorrar água. Olha só. Nós sabemos que a rocha é Jesus Cristo. Quando Jesus estava pendurado lá no Monte Calvário, ali na cruz, quando Jesus estava ali no madeiro, morto, Jesus tinha providenciado a nossa salvação. Concorda com isso? Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que Jesus tinha feito? Providenciado uma grande salvação. Mas ele estava morto. Como é que estava o corpo dele? Exaurido, sem nenhuma gota de sangue. Como é que ele estava? Vencido, derrotado. Aparentemente derrotado, exaurido, sem condição. Providenciou a salvação. Mas olha o estado que ele está. Então, um soldado romano
chega com uma lança. E você confere isso no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Olha lá. João 19, 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Amém, igreja? Jesus está ali morto, mas é a rocha. Ele providenciou a grande salvação, mas olha o estado dele. O soldado vai, enfia a lança no seu lado, sai aquele restinho de sangue e depois água. A fenda na rocha, vertendo água. Mas o que isso quer dizer, igreja? O que isso quer nos mostrar? Não adianta apenas você ser salvo. Preste atenção. Não adianta apenas você falar, eu estou salvo, meu Deus. E como é que está a tua vida, meu irmão? Estou no pó, pastor. Pastor, eu estou salvo. Como é que está a tua vida, minha irmã? Pastor, estou no pó. No pó em que sentido? Estou doente. No pó em que sentido? Estou sem dinheiro. No pó em que sentido? Estou desempregado. No pó em que sentido? Eu estou com a vida familiar destruída. No pó em que sentido? Eu estou com a vida financeira arrasada. Mas estou salvo. Olha só. Você nesse estado, o diabo vai pisotear. Por quê? Porque você está salvo, mas está caído. Sansão clamou naquela hora, falou, oh meu Deus, o Senhor providenciou essa grande salvação, agora eu vou morrer de sede na mão desses incircuncisos, eles vão me atacar de novo, eu vou morrer na mão deles. O que foi que Deus fez? Abriu a rocha e verteu água. Sansão revigorado diz que ele bebeu aquela água, o Espírito tornou para ele e ele reviveu. O que é que você precisa além de ser salvo? Você precisa da fonte de água viva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não basta só ser salvo, você tem que ter a fonte de água viva jorrando de dentro do teu ventre. Quando Sansão bebeu aquela água, o que aconteceu? O Espírito lhe tornou. Em seguida, ele reviveu, ele ficou cheio de vigor. Você pode estar caído, você pode estar no pó da terra, aparentemente liquidado. Mas quando você beber da fonte do que clama, a fonte é Jesus Cristo. Quando você beber da água viva que sai do trono de Deus, quando você se encher do Espírito de Deus, então esse Espírito vai te colocar de pé. O diabo que estava pisando em você, ele vai ficar debaixo dos teus pés. Você vai esmagar a cabeça de Satanás. Você vai enfrentar o inferno e Jesus vai te dar a vitória. Sansão batizou aquele lugar de Ramat-Leí primeiro, porque era o monte da queixada. E depois como é que ele vai chamar aquele lugar? A fonte do que clama. Olha o que Jesus fez por nós no Monte Calvário. Ali verteu sangue e verteu água. Ali ele preparou o caminho para você receber o Espírito de Deus. Para você não ser apenas uma pessoa salva, mas para você ser principalmente um salvo vitorioso, uma salva vitoriosa. Tudo que você precisa, Jesus Cristo já preparou. A vida de Sansão, durante 20 anos, vai ser maravilhosa. Porque ele bebeu água na fonte do que clama. Durante 20 anos, Sansão vai ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. Diz aqui a palavra, voltando lá para o livro de Juízes, capítulo 15, versículo 20. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Nos próximos 20 anos ele vai estar bem. Depois vai acontecer a história da Dalila e outras histórias. Mas nos próximos 20 anos Sansão vai estar ótimo. Por quê? Porque ele bebeu da fonte do que clama. Ele deveria continuar bebendo da fonte do que clama. Mas o que a gente está aprendendo com a palavra de hoje? Que Satanás, o adversário, o exército inimigo, está o tempo todo buscando a tua vida para destruir. Muitas pessoas vão te entregar de bandeja para o diabo. Quando você depender da ajuda de parentes, familiares, amigos, religião, quando você, cheio de aflição, buscar o conforto, o consolo na filosofia, eles vão te entregar de mão beijada. Eles vão dizer, nós vamos te entregar. Nós vamos te amarrar e te entregar. O mundo só pode fazer isso por você, te amarrar. Mas olha o que aconteceu. Sansão foi cheio do Espírito de Deus.
toda a obra que amarrava a sua vida foi desfeita. E apoiado apenas na queixada de um jumento, ele vai vencer o exército filisteu. Mata 1000 homens, é um número redondo, para dizer que ele acabou com todo mundo que estava ali. Ele tem aquela vitória. Mas mesmo sendo salvo, ele não tem forças para continuar. Mesmo tendo dito a Deus, o Senhor deu essa grande salvação, ele está morrendo. Porque falta para ele a água que só Deus pode dar. E Deus abre a rocha para lhe providenciar aquela água que restaura, aquela água que lhe dá vida. E quando Sansão bebe daquela água, o Espírito volta nele, ele revive, e ele vai ter 20 anos de paz. Você pode continuar sofrendo nas mãos dos filisteus. E isso eu estou dizendo não com relação aos palestinos, mas com relação a Satanás. Você pode continuar levando uma vida de derrota, de miséria, de sofrimento. E continuar dizendo, eu sou salvo. E dizer, eu sou salvo, sou cristão, creio em Jesus, estou com a salvação, mas minha vida está destruída, não tenho nada. Minha vida está acabada. Ou você pode beber da fonte de água viva. Você pode ter esta fonte jorrando dentro de você. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Você tem esta fonte aí. A fonte, a rocha, está dentro de você. Compreenda isso. Jesus é a rocha. Mas a rocha tem que ser aberta para jorrar. E essa rocha aberta tem que jorrar água viva. E essa água viva tem que saltar do teu ventre para a vida eterna. Está escrito no livro de Apocalipse que debaixo do trono de Deus, lá na cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, tem um rio de água viva, claro como cristal, que sai debaixo do trono de Deus. Aquela água maravilhosa. É o rio de água viva. Está ali fluindo o tempo todo. Está correndo o tempo todo. Jesus, por ser a rocha, ele tem dentro de si esta água, mas a rocha tem que ser aberta. Às vezes o coração está endurecido e a pessoa tem que abrir o coração. Tem que deixar esta água fluir de dentro dela. Agora, quando esta rocha que está dentro de você, quando você compreende que ela quer se abrir para matar a tua sede, para fazer o teu espírito reviver, para te colocar de pé novamente, e quando você permite que esta rocha se abra dentro de você, se você crê em Jesus, como diz a Escritura, então esse rio de água viva vai fluir de dentro do seu ventre. Jesus disse que ele salta para a vida eterna. Cada vez que você diz glória a Deus, aquela rocha, ela estremece, é um terremoto dentro de você. Quando você diz glória a Jesus, aquela rocha estremece dentro do teu ventre. E quando você diz glória, 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 dentro do teu ventre você começa a sentir uma agitação. O que será que é isso, pastor? Continua dando glória a Deus que você vai descobrir. Olha o que vai acontecer. A rocha vai se romper. Vai saltar essa fonte de água viva do seu ventre. Agora, para chegar à vida eterna, para ir até o trono de Deus, eu tenho que abrir a boca. Porque esta fonte para saltar de mim, eu tenho que estar com a boca aberta. Se eu estiver com a boca fechada, nem a rocha se abre, nem a fonte jorra e nem ela sai para a vida eterna. Eu tenho que abrir a boca. Como é que você abre a boca? Dando glória a Deus. Quando você diz glória, glória, glória a Deus. E quando você sente que esta fonte de água viva salta do teu interior, você está de boca aberta glorificando a Deus. A fonte de água viva vai subindo para a eternidade. E ela se encontra ali com o rio de água viva que sai debaixo do trono de Deus. E quando as duas águas se encontram, você e Deus passam a ser uma só pessoa. Aí o Espírito de Deus vai estar ligado com o teu. Aí eu quero ver o diabo te enfrentar. Aí eu quero ver o inimigo te derrotar. Aí eu quero ver você viver na miséria. Aí eu quero ver você viver na doença. Não será possível, porque você está ligado com o trono de Deus. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé agora. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que eu tenho sede. Eu estou sedento. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É uma condição. Se você tem sede. Estou cansado, pastor, dessa vida. Estou cansado da maneira como estou vivendo. Tenho sede.
Sede de uma vida abundante. Sede de uma vida transbordante. Sede de uma vida vitoriosa. E ótimo. Primeira coisa é reconhecer que tem sede. E Jesus oferece para quem tem sede: venha a mim. Eu reconheço que tenho sede. E reconheço que Jesus é a fonte do que clama. Aí você vai até Jesus, a fonte do que clama. Aí você bebe dessa água viva. Naquela hora o Espírito de Deus entra dentro de você. E ainda que você esteja morto, você vai reviver. O Espírito de Deus vai te colocar de pé. E a partir daí você vai ter uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. O que a Escritura diz? Que Ele é o único Filho de Deus. Que Ele é o único Salvador. Não há outro, nem homem, nem mulher, nem intermediário, nem intermediária. A Escritura diz que Ele é o único caminho que leva ao Pai. Eu tenho que crer nisso. Eu não posso mais crer em outras pessoas. Ainda que digam para mim que é meu padroeiro, que é meu protetor, eu não posso mais crer. Eu tenho que crer em Jesus, como diz a Escritura. Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio que o sangue de Jesus é puro, é limpo, é santo, e o sangue de Jesus tem o poder de me purificar de todo o pecado. Então eu vou para Jesus. Eu recebo primeiro como meu único Salvador, e sei que Ele tem a água para me dar, a fonte viva para matar a minha sede. Aí Ele garante que se alguém vier até Ele, Ele vai dar esta água para beber. Basta tão somente crer, como diz a Escritura. Basta tão somente ter sede e ir até Ele. Se você está com sede e continua no seu lugar, você vai continuar com sede. É como eu chegar na frente de um restaurante, que eu sei que tem almoço pronto, tudo preparado. Eu estou com fome, e eu chego na frente do restaurante, sei que lá tem comida boa para matar a minha fome, e eu não entro, eu fico do lado de fora. Eu vou matar a minha fome do lado de fora? O restaurante vai vir até mim? Não, eu que tenho que ir até o restaurante. Por isso que Jesus disse: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. É você que tem que vir para Jesus. Recebê-lo como teu único Salvador, como diz a Escritura. E a partir daí, a rocha vai se abrir e vai te dar água viva para você beber. Amém? A tua sede vai ser saciada. E ele disse em São João 10, versículo 10, na parte B, ele fala: quem vem a mim, eu vou dar vida e vida em abundância. Eu vim para dar vida e vida bastante. A sua parte qual é? Vir a Jesus. Deixar Ele trabalhar na tua vida. Você ficar ali, salvo. Primeiro, ficar salvo. A salvação que Deus preparou, que Jesus conquistou para você. E depois da salvação, você passar a beber da fonte, beber a água. Então, primeiro eu tenho que perguntar o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que perguntar. Essa é a primeira pergunta. Quem aqui está com sede? Levante a mão. Sede. Eu estou com sede, pastor. Muita sede. Muito bem. E dos que estão com sede, quantos querem vir a Jesus? Como diz a Escritura, Ele é o teu único Senhor, o teu único Salvador. Quantos querem vir a Jesus? Levante a mão direita assim bem alto. Então todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Venha. Você vai ter esta vitória no Monte Calvário. Você vai receber a certeza da salvação agora. Então, primeiro ter a certeza da salvação. Venham para cá. Agora olha bem. Olha bem você que está aqui. Hoje, você ouviu essa palavra. Não adianta só eu dizer: eu sou salvo. Eu sou salvo. E continuar levando uma vida de derrota. Não adianta.
Sansão falou: o Senhor deu essa grande salvação, agora eu vou morrer de sede na mão desses incircuncisos. Deus não está te salvando para você ser pisado pelo diabo. É você que vai pisar em Satanás. Então, se você sente que é salvo, pastor, eu sinto que eu sou salvo, mas eu estou sem forças. Eu estou sem forças para orar, sem forças para ler a Bíblia, sem forças para jejuar, sem forças para ir à igreja, sem forças para viver. Está difícil continuar, pastor. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer, o diabo vai me destruir. Então você que é salvo, mas sente que está sem forças, precisa de um poder extraordinário, vem aqui na frente em nome de Jesus que nós vamos orar. Hoje o Espírito de Deus vai entrar em você. Essa rocha vai se abrir e a fonte de água viva que está dentro do teu ventre vai saltar para a vida eterna. Vem para cá. Deus não está te chamando apenas para ser salvo. Deus está te chamando para você ser uma testemunha do poder de Deus. Sansão podia ser um homem forte, mas ele dependia do Espírito de Deus para atuar, para agir. Nós podemos ser salvos, mas dependemos do Espírito de Deus para ter uma vida cristã vitoriosa. Amém? Então você que está aqui na frente hoje, dobrando o teu joelho para receber Jesus, conforme diz a Escritura, como teu único Salvador, então coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento, ao ouvir a tua palavra, eu recebo o teu Filho Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio nele, como diz a Escritura, e eu tenho direito de que águas vivas corram de dentro do meu ventre e saltem para a vida eterna. O Senhor não me chamou apenas para ser salvo, mas principalmente ter uma vida vitoriosa. E eu quero, meu Deus, a porção do teu Espírito sobre mim. Vem agora, meu Deus, e me restaura em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e confirme a minha salvação e a minha vitória em nome de Jesus. Agora todos que estão de joelhos, todos, orem comigo assim. Meu Deus e meu Pai, muitas vezes nos combates da vida, o nosso corpo, o nosso ânimo desfalece. E eu sinto, meu Deus, que estou cansado, estou sem forças, a fraqueza tomou conta de mim. Eu preciso reagir, mas em mim, apenas em mim, não há força. Eu preciso da água viva. Eu preciso do teu Espírito. Eu preciso do teu poder. E é por isso, meu Deus, que eu estou agora de joelhos te pedindo esta restauração, esta virtude, este poder. Vem agora, Senhor, abrir a rocha do meu coração e fazer verter de dentro de mim água viva que salta para a vida eterna. Eu quero, meu Deus, que esta fonte que está em mim comece a jorrar a partir de hoje. Eu quero que jorre tão alto que alcance o rio de água viva que está no teu trono. Eu quero, meu Deus, que as águas do rio da vida se misturem com a minha fonte de água viva. Eu quero ser uma pessoa com o Senhor. Eu e o Senhor, uma só pessoa. Vem agora, meu Deus, pelo teu Espírito, faz esta obra na minha vida. Eu estou bebendo. Eu quero restauração.
Eu quero que o teu Espírito entre em mim. Eu quero reviver. Meu Deus querido, meu Deus amado, a partir de hoje, me dá vida e vida abundante. Me dá uma vida de vitória, uma vida transformada, uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida transbordante. Faz, meu Deus, porque eu creio que o Senhor tem poder para fazer muito mais na minha vida. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.